toda adoração. Como é bom chegar de manhã, né, acordar, levantar, vir para a casa do Senhor, orar, escutar um pouco, aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Às vezes você fica sem ver aquele irmão a semana toda, aí chega aqui no domingo de manhã, você encontra aquele irmão, dá aquele sorriso e fala assim: olha como é bom ter você em minha vida. Não é verdade? Se você não fez isso ainda, vamos ter essa oportunidade agora. Vire para o irmão que está aí do seu lado e diga assim para ele: como é bom ter você em minha vida. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Estamos em campanha de missões nacionais, que tem como tema Só Cristo Salva. E aí, eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo uma frase que o meu amado irmão Davi vai projetar ali em cima, que diz assim: missão de Deus, tarefa da igreja. Missão de Deus, tarefa da igreja. Se meu irmão Davi não conseguir colocar aqui, a gente vai repetir todo mundo junto. É uma frase simples, mas ela é objetiva e direta, fácil de gravar. Então você vai repetir comigo no 3. 1, 2, 3. Missões. Missão de Deus, tarefa da igreja. Vamos orar, irmãos? Peço para que você se coloque de pé para juntos orarmos ao Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te louvo, Pai, porque é muito bom, Senhor, estar em Tua presença. É muito bom estar em Tua casa. É muito bom rever o irmão que às vezes a gente ficou a semana toda sem ver. É muito bom chegar aqui e ouvir um pouco da Tua palavra, estar em comunhão. Mas agora, Pai, de uma forma especial, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que se existe alguma coisa em nós que precisa ser mudada, que o Senhor esteja nos revelando, que o Senhor esteja nos iluminando, para que nós possamos servir ao Senhor com mais dedicação. Pai, eu te peço que o Senhor use o pastor para pregar a palavra. Eu te peço que o Senhor use os irmãos que estarão ministrando louvor aqui, Pai, para que de alguma forma, Pai, a sua mensagem também esteja sendo elevada. Fale conosco nessa manhã. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu peço para que vocês abram suas Bíblias, agora em Mateus, capítulo 9, Mateus, capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. O irmão Davi já colocou ali. Essa galera aí da equipe de comunicação da Bíblia de Costa Barros é sensacional. Vamos ler todos juntos? É um texto muito conhecido, mas aí eu te convido a gente estar lendo junto. No 3. 1, 2 e 3. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, os campos já estão brancos para a colheita. É fácil os irmãos podem se assentar? É fácil a gente caminhar hoje pelo Rio de Janeiro e você encontrar as pessoas que estão carentes de um evangelho simples e objetivo. Um evangelho que transforma vidas, que muda a história. O mesmo evangelho que mudou a minha vida, que mudou a sua vida também. Mas, meus amados irmãos, como o texto diz, é grande a seara,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora já convido os irmãos dos cânticos espirituais e juntos vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Uma alegria poder estar na casa do Senhor, louvá-lo mais uma vez. Estamos aqui no mês de missões nacionais e nós vamos começar esse momento de louvor cantando o hino de número 437 do Cantor Cristão. 437 do Cantor Cristão. Como eu disse, estamos em missões nacionais e a letra do hino diz o seguinte: povo de Deus, cumpriu o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. Já foi dito aqui várias vezes, nós sabemos que nós podemos ir, nós podemos contribuir e nós podemos orar. E nós aqui como igreja missionária vamos estar por pelo menos uma dessas três ações aí. Dá para ser mais de três aí, mas pelo menos uma. Dá para ser mais de uma, mas pelo menos uma. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Tem mais, hein?
oficial de missões. Acho que agora a maioria já sabe, né? Quase todo mundo. Acho que está bem bonito o louvor do Senhor.
eu vou me envolver a Ele e obedecer. Né? Nós acabamos de cantar isso. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Está gravando ali, né? Quando eu cheguei, nós chegamos no sertão, não estou dando relatório do sertão, não vai ser hoje, mas muitas pessoas que estavam na caravana queriam conhecer uma determinada igreja, lá no sertão. E eu acho que aqui na nossa igreja ninguém tomou conhecimento disso, pelo menos eu não soube disso, né? Uma igreja lá do sertão, eu estava dali tentando imaginar, nós conhecemos a igreja, eu acho que ela é mais ou menos do tamanho desse subpúlpito aqui. A igreja inteira, né? O tamanho da igrejinha lá. A Igreja Batista Sertaneja, ela é lá em Carnaíba de Dentro. E por que a curiosidade das pessoas em conhecer aquela igreja? Numa das campanhas anteriores, aquela igreja fez um alvo de missões nacionais. O alvo daquela igreja foi R$8.000. Era o alvo para aquela igreja do sertão atingir. Gente, é uma igreja, praticamente a gente pode dizer, no meio do nada. É igreja, é sertão. As casas são bem longe. Quando a gente anda naquela cidade, parece cidade fantasma. A gente quase não vê ninguém na rua. As casas são todas fechadinhas, nem janela aberta tem. O alvo daquela igreja foi R$8.000. E o pastor Harrison, que é o missionário responsável por essa igreja e por outras que ficam a mais de 1 hora de distância, que a gente foi nessas igrejas, né? Nós trabalhamos nessas igrejas, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Teve um envolvimento de toda a igreja. Ele disse que era todo mundo trabalhando para atingir um alvo. Era todo mundo com muita alegria, com muita determinação. Vocês acham que essa igreja atingiu o alvo? Essa igreja atingiu R$15.000. O alvo era 8. E eles enviaram para a campanha de missões 15.000. E eu não entendi aquilo. Como, né? Isso aconteceu. E a gente ouviu essa palavra do pastor Harrison. E eu acho que isso é o que faz a gente atingir os nossos alvos. É a comunhão, é a união, é nós estarmos envolvidos em prol. E domingo passado foi um exemplo disso aqui na igreja. Nós fizemos um almoço missionário, né? Missões também. E teve pessoas chegando para a Dedé que eu vi, falando assim: mãe, eu vou dar o quê para poder ajudar a fazer o almoço? E a gente que ganha pouquinho, mas chegou. Teve gente me ligando: Leia, manda aí teu Pix, eu quero fazer uma doação para o almoço. Eu falei: cara, você tem que me dizer, você vai pagar o almoço? Ele: não, o almoço está por fora, é para ajudar a comprar as coisas para fazer o almoço. E eu dava meu Pix, a pessoa dando, né? E nós fizemos um trabalho aqui maravilhoso no domingo passado. Teve gente de fora também ofertando, mas só no domingo passado, entre a oferta do tijolinho e o nosso almoço lá embaixo, nós conseguimos em um domingo R$3.320. E esse dinheiro já foi ofertado para o nosso casal de missionário, né? Vocês sabem que era para a viagem missionária que Diego e a Cris vão fazer agora em outubro, né? Que eles vão passar 35 dias lá na Itália. Então, em um dia, nós, com o nosso envolvimento enquanto igreja, porque foi isso que aconteceu aqui, foi o que o pastor Harrison falou lá, o nosso envolvimento, nós passamos de R$3.000 aqui. Nós não temos alvo ainda para missões, nosso alvo não é 8.000, geralmente nosso alvo é 4, é a metade lá da igrejinha do sertão. A gente não tem um alvo, mas o nosso último alvo, ele foi 4.000. Então eu creio que não vai ser abaixo de 4.000 o nosso alvo aqui na igreja. Nós ultrapassamos os 4. Nós conversando um pouquinho, vendo um pouquinho de missões essa semana, nós vemos que nós mantemos uma rede no ar 24 horas falando do Evangelho, a rede 3.16. Nós temos as nossas cristolândias que estão trabalhando em todo o Rio, todo mundo, todo o Brasil, né? Nós temos a carreta missionária, nós conhecemos a carreta missionária, ela é imensa, e ela até parada, ela gasta combustível, porque ela tem um gerador que fica o tempo todo gerando para ter o ar-condicionado dentro da carreta, para ter condições de atender dentro da carreta. Nós que mantemos essa carreta. Nós temos o barco missionário lá nos Ribeirinhos. Nós que mantemos esse barco missionário lá nos Ribeirinhos, né? Nós temos o Minha Pátria. Eu nem sabia que a gente tinha o Minha Pátria. Minha Pátria é um atendimento agora às pessoas que são refugiadas que estão no Brasil. Então são radicais que
se dedicam, missionários que se dedicam a aprender a língua dessas pessoas que estão vindo refugiadas para o Brasil e dar condições de eles viverem dentro do nosso Brasil, que é a minha pátria. E entre outros, vários projetos nós temos. E quem atua e quem sustenta esses projetos somos nós. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquelas igrejinhas lá no sertão e o símbolo logo na fachada era o símbolo da Junta de Missões Nacionais. E eu fiquei assim, eu faço parte disso aqui. Eu nem sabia, mas eu estou lá no sertão quando eu oferto aqui, quando eu me animo aqui com vocês. Nós já estamos em campanha, já estamos. Eu quero dizer para vocês que a gente já tem em caixa 3 famílias já contribuíram. E eu também fiz uma campanha que a igreja não soube muito, mas eu comprei umas camisas e vendi essas camisas. O total foi R$800 que já foi entregue à tesouraria. Nós já temos aqui R$1.600 já está na tesouraria. Então nós vamos ultrapassar os 4.000? Nós vamos, porque nós estamos envolvidos e nós vamos todos juntos levar em conta a palavra do próprio Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós possamos proclamar aqui em Costa Barros, aonde a gente estiver, no nosso Brasil, no sertão, nos ribeirinhos, nos presídios, nos hospitais, nos cemitérios, porque tudo isso nós temos uma pessoa lá, um batista lá, com esse ministério de estar proclamando que só Jesus Cristo salva. Então vamos estar envolvidos e nós estamos em campanha de missões nacionais. Amém. Que lindo, né? É lindo saber que você aqui em Costa Barros está ajudando, apoiando missões lá no Amazonas, lá no sertão. Eu conheci o pastor Ravis, isso. E ele conta umas histórias, cara, que às vezes dá até tristeza de você ouvir. É só fazer um paralelo aqui. Eu já ouvi uma história dele contando que uma vez lá eles fazendo trabalho não tinham o que comer, né? Não tinham o que comer e lá é uma crise gigantesca. E aí lá, como vocês conhecem bem, tem um nível de bruxaria, de feitiçaria muito grande. E aí os caras olharam uma galinha lá no oferecida, na macumba, e sentiram o desejo de comer essa galinha. Só para vocês terem ideia do quanto o dinheiro que vocês apoiam, que vocês investem, pode abençoar vidas que estão lá. Só para vocês terem ideia. Lá eles não têm nem o que comer às vezes, mas estão fazendo missões e levantam mais de 8.000. Uau! Isso é confiar mesmo no Senhor. Amém? E nesse momento de fidelidade, de confiança em Deus, eu te convido também para participar do momento de dízimos e ofertas, dedicação de vidas e bens. E nós vamos estar entoando junto com o Ministério de Louvor o hino do cantor cristão de número 475.
nós cremos nisso, Senhor. E nesta manhã, Senhor, por tudo quanto vimos, Senhor Deus, somos gratos, Senhor Deus, porque temos sentido o Teu cuidado para conosco, para com aqueles que estão, Senhor, distantes, fazendo a Tua obra, batalhando, Senhor. E agora, neste momento, queremos te agradecer por aquilo que foi depositado no Teu altar. Queremos te agradecer por aqueles que não puderam vir à Tua casa fazê-lo. Senhor, que tu possa estar, Senhor, dando provisões a essas pessoas, Senhor, a alegria de te servir, de estar na Tua presença, Senhor. Que tudo quanto venha a ser feito e aquilo que foi depositado contribua verdadeiramente para a honra e glória do Teu nome. Mais uma vez nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Missões se faz com os joelhos, com as mãos e com os pés e com a igreja. Vou convidar aqui o pastor Ronaldo, que está com a palavra, já preparei aqui para você. Que Deus abençoe o Senhor, uma bênção. Bom dia, igreja. Graça e paz. Podemos sentar. Eu não gosto de falar que o sermão vai ser rápido, porque quando eu falo que é rápido é quando ele mais demora. Então eu vou falar que o sermão vai demorar, porque de repente a gente consegue fazer de uma forma mais dinâmica, visto que hoje nós temos assembleia e nós precisamos de tempo. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. Que bom que você está aqui, fico feliz em ver a igreja tão bonita, tão florida, tão florida. Isso é muito bom. Irmãos, como foi dito na EBD, irmãos da antiga aliança, irmãos da nova aliança, irmãos não tão antigos, irmãos mais novos. Muito bom. Irmãos, João capítulo 5, de 1 a 9, mas eu vou ler apenas o 1 e depois, no decorrer do sermão, a gente vai estudando os outros versículos. João 5, 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Depois a gente vai lendo até o 9. Vamos orar mais uma vez, Pai? Muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse momento juntos na Tua casa para aprendermos mais de Ti. Perdoa nossas falhas, Senhor, nos conduza no meditar desta manhã e no final, Senhor, desse sermão, possamos ser um pouco mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, por que Ele veio? Por que Jesus veio? Vocês podem pensar muitas coisas. Veio para me salvar, veio para me tirar das trevas, Ele veio porque me ama, e Ele veio por muitas coisas. Mas eu quero pensar algumas coisas contigo. Por que Ele veio? Mas antes disso, eu quero pensar com você que o plano perfeito de Deus era vivermos no Jardim do Éden. Era vivermos em harmonia com a natureza, uns com os outros, era para vivermos em paz. Mas, com a decisão de pecar, eu quero fazer essa incisão, chamar a atenção para a decisão de pecar, porque pecar é uma decisão. Eu decido fazer as coisas erradas, né? Como foi dito na quinta-feira pela irmã Ione, a nossa criatividade em pecado. Então nós decidimos, com o pecado no Éden, nós então fomos destituídos da glória de Deus. Haja visto que Gênesis 3 vem dizendo que o próprio Deus, Ele caminhava no Jardim do Éden com Adão e Eva. Ele descia da sua glória para conversar, para dialogar com Adão e Eva. Que coisa maravilha seria isso, né? Que coisa abençoada você, por volta das 3 horas da tarde, você ficar esperando o próprio Deus vir conversar com você. Isso é muito gratificante. Então, meus amados irmãos, com a entrada do pecado, com a decisão de pecar, nós ficamos destituídos da glória de Deus, nós estamos longe da glória
era necessário sacrificar. Depois você dá uma lidinha em Levítico, mas eu vou ler daqui a pouco com os irmãos. Então, para que você pudesse se purificar, era necessário então ter derramamento de sangue. Olha o que diz Levíticos 7:11. Davi Inácio talvez consiga colocar ali para os irmãos acompanharem comigo. Levíticos 7:11 diz o seguinte. Levíticos 7:11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Perdão, Levítico 17:11. Levíticos 17:11. Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, em Levítico 17, vem falando que a necessidade de derramamento de sangue para expiação da vida. Agora, se você for um pouquinho lá no Novo Testamento, se você for em Hebreus 9:22, vai estar escrito o seguinte, Hebreus 9:22: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, com a chegada do pecado no mundo, lá em Adão e Eva, que eles decidiram pecar, nós fomos destituídos da presença de Deus, e apenas a purificação era feita com sangue. Mas eu quero continuar pensando contigo, meus amados irmãos, que essa purificação, ela tinha diferença no sentido econômico. Se eu era um mais humildezinho, eu sacrificava uma pombinha, uma rola. Se eu tinha um pouco mais de grana, um pouquinho mais de dinheiro, então eu ia com ovelha ou ia com cabrito. Haja visto que vocês já conhecem aquele ditado, né? Bode expiatório, aonde o sacerdote fazia um furo no pescoço do bode e largava no deserto para ele ir sangrando e ali expiando os seus pecados. Mas eu quero continuar pensando contigo, meus amados irmãos. Então, por que ele veio? Por que Jesus veio? Se eu fazendo uma expiação dos meus pecados, eu fazendo lá o sacrifício de algum animal, eu estaria livre do meu pecado. Então, por que ele veio? Por que Jesus veio? Eu quero pensar alguns pontos contigo. O primeiro ponto que eu quero pensar, ele veio para os sofridos e para os pobres. Ele veio para os sofridos e para os pobres. Olha o que diz João 5:2-4. Diz assim: ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes zaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Então, meus amados irmãos, aqui a gente está falando que ele veio para os pobres, ele veio para os enfermos. E aqui está relatando geograficamente aonde esses enfermos estavam. Eles estavam perto da porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas, meus amados, ela ficava do lado norte da cidade de Jerusalém, por onde entravam as ovelhas para o sacrifício na época da Páscoa judaica. E ali naquela região tinha esse tanque chamado Betesda. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Neemias, capítulo 3, verso 1, também fala desse tanque de Betesda, só fazendo uma relação paralela do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O tanque de Betesda, meus amados irmãos, ele ficava próximo dessa porta. Ele tinha aproximadamente 13 metros de profundidade, de uma grande extensão. Ele tanto abastecia a cidade, como também abastecia o templo. Para a gente ter uma ideia da importância desse tanque de Betesda. E de tempos em tempos, as pessoas iam ali, que o anjo agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque era curado. E eu quero
palavra porque o tradutor da palavra Betesda, ele fez uma tradução tanto quanto não correta. João, ele foi escrito em grego, a linguagem original do Novo Testamento, e quando ele fala Betesda em hebraico, em algumas traduções vai falar no hebreu, nos hebreus, Betesda, ele teve uma tradução um pouco equivocada, porque Betesda, no original, ele é formado por duas palavras, aonde você tem o Beit, que quer dizer habitação, moradia, casa, e o Tesda, que aqui é que está a questão. Esse Tesda, ele foi traduzido como hebreu, mas não é hebreu, é aramaico. E na palavra aramaica, no aramaico, é Hasda, no sentido de misericórdia. Então seria Beit Hasda. Eu estou falando do hebraico bíblico, ok, irmãos? No moderno a pronúncia é um pouco diferenciada. E se fosse então no hebraico correto, como ele vem dizendo, o correto seríamos dizer Beit Hesed. Mas no sentido do aramaico com o grego seria casa da misericórdia. E trazendo para o grego, o hebraico, seria casa da bondade. Não seria um tanto quanto estranho a gente pensar casa da misericórdia, casa da bondade, mas um local onde você tem pobres, enfermos, cegos, coxos e paralíticos? Seria um tanto quanto antagônico, mas Deus, agindo na história da humanidade, Ele faz tudo perfeito, que é exatamente nesse local. O correto em hebraico seria, como eu disse, então Betesda, casa da misericórdia, pensando no sentido aramaico, que é o que mais chega perto. Aramaico é uma língua extinta, não mais falada, e perto do hebraico, casa da bondade. Vale ressaltar, meus amados irmãos, que ali nós tínhamos até coxos. A título de curiosidade, coxos quer dizer mancos, encurvados, pessoas com dificuldades na sua locomoção. Acompanha comigo o que diz Marcos 2:17. O primeiro ponto que eu estou pensando com você, ele veio para os sofridos e para os pobres. Marcos 2:17 diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus veio para os enfermos. Por isso que ele veio. Por que ele veio? Ele veio por causa dos enfermos. E João 10:10, um pouquinho mais à frente, você já conhece de cor esse versículo, João 10:10, que diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, por que ele veio? Ele veio para os sofridos, ele veio para os doentes, ele veio para os pobres, ele veio para aqueles que são necessitados, e ele veio para que todos eles, inclusive eu e você, tenhamos vida em abundância. Mas eu quero pensar com os irmãos que essa vida abundante não é uma vida econômica abundante, não é uma vida financeira abundante. Falava eu hoje na EBD com os novos convertidos, que não são mais novos convertidos, são irmãos em Cristo, que Cristo ele não está preocupado com a sua vida física, com a sua vida de são ou doente. Ele está preocupado com a sua vida espiritual, porque todos nós vamos partir. E estávamos nós na sala, eu falei: olha a pele do Pedro Inácio, como é que é linda, 12 aninhos, esticadinha, sem mancha de espinha, linda. Aí, olha a pele do Davi Inácio, já está com 14, já está começando a aparecer espinhas, cravinhos, já começa a mudar. Olha a pele do Gabriel, que tem 20 aninhos, já não está tão boa quanto a do Pedro Inácio, já está meio que carcomidinha. Aí eu falei: agora olha para mim, com 45, como é que está essa pele? E olha a pele da avó, como é que está a pele da minha avó? Como é que está a pele da mãe da Márcia? Já está um pouco mais
usada pelo tempo, vamos botar assim. Então Cristo ele não está tão preocupado com as nossas enfermidades físicas, porque todos nós vamos partir um dia. Cristo ele está preocupado com a sua vida espiritual, com a sua saúde espiritual. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua saúde espiritual? Eu costumo dizer, os irmãos já ouviram que Cristo curou Lázaro. Ou melhor, Cristo ressuscitou Lázaro. E aonde está Lázaro agora? Aonde está o corpo de Lázaro agora? Ele pode sim curar o nosso corpo físico? Pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a nossa preocupação deve ser com a nossa cura espiritual. Então ele veio para os pobres, ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que estavam doentes. Jesus está preocupado com a cura física e isso passa por dois motivos. Ele passa por duas ocasiões. O primeiro é aliviar a nossa dor física, ele cura. Tanto que a gente ora, Senhor, bota médicos capacitados, bota médicos direcionados por Ti, remédios, ó Pai, que seja o Senhor que esteja controlando, porque Ele também te ama, Ele está preocupado com isso. Mas naquela época, Ele fazia tudo isso para mostrar para mim e para você que Ele é Deus, que Ele tem autoridade na vida e na morte, Ele tem autoridade na saúde e tem autoridade quando você não está também na saúde. E quando a gente entende isso, a gente fica feliz, porque a gente entende que Ele está preocupado, cuidando e sarando da nossa vida espiritual. Quando começou a surgir o racionalismo, Luan, que é seminarista, talvez entenda um pouquinho, começou a surgir essas teorias, essas teologias da prosperidade, coisas e tais, que não é bíblico. E aí a gente começa então a inverter o que é ser cristianismo. A gente começa a pensar que vir para a igreja, a gente começa a pensar que ter Jesus no coração é sinônimo de prosperidade material. Mas Cristo ele não veio para nos dar prosperidade material, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância espiritual. O material é consequência daqueles que é justos, daqueles que trabalham, daqueles que estudam, daqueles que não ficam no marasmo, daqueles que não ficam dormindo, mas que pega e vá para o trabalho e vá seguir a vida. É uma consequência. Então Deus está preocupado com isso. Então, meus amados irmãos, Ele não está preocupado somente com a cura do corpo, Ele está preocupado com o sofrimento eterno. Ele está preocupado com o sofrimento eterno. Como eu tenho falado com todos que eu tenho oportunidade, o dia que a humanidade, o dia que você e eu entendermos o que é céu, o que é inferno, nossas vidas mudarão da água para o vinho todos os dias. Todos os dias. Você e eu vamos pedir perdão a Deus todos os minutos. O dia que você e eu entendermos o que é céu, o dia que você e eu entendermos o que é inferno, nós vamos ter uma mudança radical de vida. Mas, meus amados irmãos, quero continuar pensando contigo que Ele veio para os sofridos. E eu sei que cada um de nós temos as nossas dores. Eu sei que cada um de nós temos as nossas dificuldades. Então eu desafio você, apresente a Ele a sua dor, apresente a Ele a sua angústia, apresente a Ele o que está tirando a sua paz de servi-lo por completo. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei. Talvez pressão, glicose, gordura no sangue, o HDL, não sei. De repente é psicológico, não aceito determinadas coisas, ou eu não faço determinadas coisas, mas Ele veio para você e para mim, porque Ele curou, Ele cura e irá curar sempre, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não presente para Ele. Não seja apenas um ilustrador de banco. Só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo salva, e você está diante desse Cristo. Então
diga para ele qual é a sua dificuldade. O segundo ponto que eu quero pensar contigo dentro dessa perspectiva, porque ele veio porque se importa. Ele se importa com você. Olha o que diz os versos 5 e 6 de João 5. 5 e 6 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, meus amados irmãos, ele veio porque ele se importa. Jesus soube da situação daquele paralítico. Alguém comentou para ele sobre a situação daquele paralítico. Alguém falou: olha, aquele homem já está 38 anos aqui e nada lhe acontece. Então Jesus, ele se aproximou daquele homem e Jesus, ele foi empático com aquele homem. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, é você ser empático, é olhar o outro e se colocar naquela situação. Jesus fez isso. Jesus olhou para aquele homem e falou: o que seria de mim se eu ficasse 38 anos paralítico, precisando da ajuda de alguém? Então, meus amados irmãos, ele veio porque ele se importa com você. Jesus, ele se aproximou daquele paralítico. Ele não se preocupou se aquele paralítico estava cheiroso, estava fedido, com roupa nova, com roupa velha, com roupa rasgada, roupa não rasgada, mau hálito, cabelo despenteados. Ele chegou àquela pessoa porque ele se importa com você do jeito que você está. Ele se importa com você cheio das suas mazelas, cheio das suas dificuldades, cheio das suas neuroses, cheio de suas psicoses. Aquelas pessoas que têm que verificar se a porta está fechada mais de 3 vezes antes de dormir. Verifico, não, acho que não está fechado direito, vou lá, verifico. Amor, você verificou? Não, então vou lá verificar de novo. Ele te ama assim, do jeito que você é. Ele se importa com você. Então Jesus, ele se importou com aquele homem, ele se aproximou, ele começou a dialogar, ele conversava, demonstrando o seu amor por aquele homem. E é um convite para você e para mim: se importe com as pessoas que estão ao seu lado. Não se preocupe se ele está fedido ou não fedido, porque quando você morrer, você vai feder mais do que ele. Jesus, ele se importa com você. Jesus se importa com todos. Jesus é Deus. Ele tem todo o poder em suas mãos. Se você ler Filipenses 2,7, você vai ver que ele tem toda a autoridade na mão dele. Ele tem todo o poder na mão deles. Ele é Deus. E como Deus, ele não precisa de mim, de você para nada. Nós é que precisamos dele, mas ele se importa com você. Ele se importa comigo. Se você ler João 17,5, lê comigo João 17,5 aí na sua Bíblia, rapidinho. João 17,5 diz assim: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus era Deus, Jesus era cheio de glórias, Jesus é o Todo-Poderoso, mas ele foi naquele paralítico, naquele mundo, naquele fedido, naquela multidão de pessoas cegas, coxas, porque ele se importa com cada um de nós. Ele te ama, e é um amor incondicional. Ele não bota condição para te amar, ele simplesmente decidiu te amar. Meus amados irmãos, o paralítico falou para Jesus qual era a sua dor. O paralítico percebeu que o mestre se importava com ele, se importava com a sua dor. O paralítico se importou, percebeu que Jesus se importava e abriu o coração dele para o mestre. O paralítico ouviu, percebeu que Jesus se importava. Ele percebeu que Jesus tinha poder para fazer a diferença e ele se abriu para Jesus. Ele se abriu para Jesus. E esse é o desafio para você hoje. Esse é o desafio para mim hoje. Esse Jesus que se importa, ele está aqui neste lugar. Esse Jesus que se importa, ele está aqui sentado nesses bancos do seu lado. Esse Jesus que se importa de tal maneira que ele se entregou, ele morreu por você. Como já foi dito aqui na noite da agonia,
o suor dele se transformou em sangue, porque ele sabia exatamente o que ele ia passar, ele sabia exatamente as dores que ele ia passar, porque ele se importa com você. Então, meus amados irmãos, eu te desafio a dizer para ele: qual é a sua dor? Abra seu coração para ele hoje, diga para ele qual é a sua necessidade. Jesus é empático, ele vai se colocar no seu lugar, ele vai sentir a sua dor, e assim como ele fez um milagre na vida desse paralítico, ele pode fazer na sua e na minha. Abra seu coração para ele hoje. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas deixe se percebido por Jesus. O Espírito Santo estar aqui, porque aqui é a casa dele. Deixa ser sentido pelo Espírito Santo. Abra o seu coração. O paralítico falou para Jesus qual era a dor dele, então fale. Nem que seja só na sua mente, converse com ele. Porque ele veio porque se importa com você. Então fale para ele quais são as suas dores. Terceiro ponto, meus amados irmãos, por que ele veio? Ele veio para se fazer nossa companhia. Por que Jesus veio? Ele veio se fazer nossa companhia. Olha o que diz o verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. O verso 7 diz isso. Meus amados irmãos, a Bíblia nos relata que esse homem ele é paralítico. A Bíblia não diz que esse homem ele tem problemas mentais, ele não estava falando sozinho, ele estava falando com alguém que estava do lado dele. Ele não estava falando com qualquer um, ele estava falando com Jesus, aquele que tem o poder para fazer a cura que você precisa, aquele que tem poder para tirar da sua alma a dor que te aflige. Esse paralítico falou para ele: eu não tenho ninguém. Ele estava conversando com uma pessoa, e não qualquer pessoa, ele estava conversando com o rei, com o mestre, com Jesus. Converse com ele hoje, diga para ele o que você precisa. Meus amados irmãos, ele dialogou ali, ele percebeu quem era Jesus. E às vezes no nosso caminhar, nas nossas dificuldades pessoais, na nossa correria de estudo, de trabalho, a gente não consegue perceber, porque Lucas 24, não precisa colocar que essa é grande, Lucas 24, do 13 ao 35, a gente conhece bem os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam com a cabeça tão cheia com os acontecimentos. O mestre morreu, o que será de nós, o que será dessa nação? Eles estavam tão perturbados com tudo, que o Cristo estava do lado dele, e eles não perceberam o Cristo que estava do lado dele. Talvez você seja um desses discípulos, que está tão preocupado com tantas coisas, que está tão preocupado com faculdade, com escola, com provas, com trabalhos, que não consegue perceber um Cristo que caminha do seu lado, um Cristo que se importa com você, um Cristo que tem poder para curar a sua alma. Por que ele veio? Porque ele se importa com você, porque ele quer se fazer a sua companhia. Esse paralítico, ele percebeu quem era Jesus. Muitas vezes é assim, nós somos assim. Jesus está pertinho de você, meu querido. Ele está aqui neste lugar. Ele está pertinho de você. Se permita sentir. Esvazie a sua cabeça dos problemas lá fora. Sinta Jesus nesse lugar. Sinta o Espírito Santo neste lugar. Sinta a presença dele. Jesus está pertinho, caminhando do seu lado, e não percebemos, estamos ocupados demais. Mas ele veio para fazer a sua companhia, ele veio para ser a sua companhia. Se permita sentir a presença de Deus do seu lado. Quarto e último ponto que eu quero pensar com vocês, meus queridos: porque Jesus veio? Ele veio para transformar a nossa realidade. Porque Jesus veio? Ele veio para transformar a sua realidade. Olha o que diz os versos 8 e 9. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus amados irmãos, esse paralítico, ele tinha 38 anos na mendicância. Esse paralítico tinha 38 anos pedindo esmola, pedindo atenção, socorro. O problema desse homem, meus amados, se tornou um estilo de vida para ele. 38 anos fazendo a mesma coisa. Todo dia, lá no tanque de Betesda, esperando o anjo tocar na água, esperando alguém levá-lo até o tanque, e ele não estava percebendo, assim como você e eu, que Cristo ele é real, Deus é real, e Ele é pessoal, Ele é Espírito que está aqui. 38 anos, mas Jesus veio para transformar a realidade. O problema daquele homem se tornou um estilo de vida, todos os dias ficando ali parado, esperando alguém fazer algo por ele. Será que alguns de nós não somos assim? Nós estamos esperando alguém orar por nós, nós estamos esperando alguém fazer alguma coisa por nós, enquanto que nós temos livre acesso ao Pai, enquanto que você e eu podemos orar e falar com o Pai. Será que nós somos crentes 6 horas? Como eu tenho dito, irmã Márcia, 6 horas por mim, irmã Márcia, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Irmã Léa, 6 horas por mim, porque eu estou passando. Vamos ir a irmãos sábios, a irmãos que têm experiências com Deus, irmãos que conhecem Deus, e pedir a esses irmãos, ore comigo. Não ore por mim, mas ore comigo, porque muitas vezes o irmão vai para casa e nem sequer lembra que você existe. Então, meus amados irmãos, ele veio para transformar a nossa realidade. A situação daquele paralítico parecia não ter jeito. 38 anos paralítico, o que aquele homem ia esperar mais da vida dele? Talvez você está numa situação como essa. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 10 anos, 5 anos, numa situação que ao nosso ver não tem mais cura, não tem mais saída, não tem mais jeito. Talvez você já está 5, 10, 15, 20 anos na mendicância, pedindo esmolas. Meus amados irmãos, Jesus veio para transformar a sua realidade, Ele veio para transformar a sua vida. Aquele homem teve a sua realidade transformada. Aquele homem, ele ficou curado, ele pegou sua cama e partiu. No toque de Jesus, numa palavra de Jesus, desse Jesus que veio por você, desse Jesus que se importa com você, desse Jesus que quer ser a sua companhia, e desse Jesus que quer fazer uma transformação na sua vida. Foi isso que aconteceu com esse paralítico. 38 anos mendigando, pedindo atenção, pedindo alguém, quem sabe até para levar ao banheiro. Mas este homem olhou para Jesus e falou: Senhor, eu preciso, mas não tem ninguém que faça. Senhor, eu preciso ser curado disso. Senhor, eu preciso ser liberto daquilo. Senhor, eu preciso da tua provisão nessa causa. Diga para ele hoje, porque ele quer mudar a realidade da sua vida. Ele quer mudar a realidade do que você está tão sofrendo. Mas não diga só de boca, diga de dentro para fora. Diga do seu coração, diga da sua alma, diga com toda certeza que é Ele que pode. Essa é a diferença. Nós temos várias passagens na Bíblia que o próprio Jesus fala assim: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Jesus não fez nada, foi a tua fé. Então diga para Ele hoje: Senhor, eu tenho este problema, Senhor, eu tenho esta dificuldade, Senhor, esta é a minha paralisia, e eu preciso, eu necessito que o Senhor me transforme, que o Senhor mude a minha realidade. Meus amados irmãos, não permita que os problemas, as dificuldades te façam perder a esperança. Não permita. Esse homem ficou 38 anos lutando, tentando, sem desistir. 38 anos no tanque de Betesda, esperando. Ele não desistiu, ele não ficou em casa. Ninguém vai me levar no tanque, ninguém vai me levar para ser tocado na água, então vou ficar em casa. Não. 38 anos ele não desistiu. Ele foi firme.
Se é lá que o anjo está, é lá que eu estarei. Se é lá que Deus está, é lá que eu estarei. Ele não desistiu. Deus tem algo especial na sua vida. Deus tem uma obra especial na sua vida que só você pode realizar. Ninguém mais. Porque Ele confia em você. Ele tem certeza que é você a pessoa ideal para fazer o que Ele precisa através da sua vida. Então, meus amados irmãos, deixe Ele transformar a sua realidade. Ele não está preocupado com as suas riquezas materiais, e sim, como diz a canção, celestes bênçãos, celestes bens. Ele não está preocupado se você tem roupa boa, roupa ruim, sapato bom, sapato ruim. Ele está preocupado se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. A Dedé sabe, a Dedé vai fazer visita comigo, a gente vai com chuva, a gente vai com calor, vai andando, sobe morro, desce morro, a gente está lá. Se tivesse um carrinho era melhor, com ar-condicionado melhor ainda, mas a gente vai a pé, e passa na boca, passa bandido, a gente, boa tarde, Jesus te ama, e a gente caminha. Esse homem viveu 38 anos e não desistiu. Ele não está preocupado com o que você tem de material, ele está preocupado com o que você tem de espiritual. Essa é a preocupação dele. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade com Deus? Ouse andar na contramão do mundo. Ouse andar na contramão do mundo. E concluindo, meus amados irmãos, porque Ele veio por amor aos sofridos, porque se importa, deseja ser sua companhia e transformar a sua realidade. Por isso que Ele veio. E tudo isso se enquadra no amor que Ele tem por cada um de nós. Diga sim para Jesus, pois só Jesus salva, ninguém mais. Médico não salva, enfermeiros não salvam, são pessoas abençoadas por Deus para cuidar de nós, mas eles não salvam, só Jesus salva. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa quantas experiências você tem com Jesus, Ele está dizendo: eu me importo com você. Queria convidar o Paulo César? Eu me importo com você, venha a mim, que eu lhe aliviarei de todo o teu fardo. Que o Espírito Santo nos auxilie nessa caminhada. Quero convidar a igreja a estar de pé, nós vamos estar entoando um louvor. Essa equipe de louvor maravilhosa, muito obrigado. Acho que foi terça-feira. Paulo César, terça ou quarta? Tem como a gente louvar esse cântico? Peraí, aí tá, tem sim, tem sim. Quero agradecer de Deus a bênção da nossa equipe de louvor.
do próprio